Em 1933, Adolf Hitler enviou Franz von Papen e Hermann Göring a Roma para convencerem Benito Mussolini da necessidade de remover Engelbert Dollfuss do poder para permitir a liberdade política na Áustria. Essa tese foi repetida pelo próprio Hitler na frente de Stresa, de 14 a 15 de junho de 1934, durante a qual ele pediu repetidamente para realizar eleições na Áustria, porque estava certo de uma vitória para o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães de lá, se isso acontecesse. Mussolini limitou-se a tomar nota dos pedidos de Hitler, ciente de que a propaganda nazista teria violado a opinião pública, abrindo caminho assim para o Anschluss, que colocaria em risco a fronteira do Passo de Brenner. Mussolini apoiava a independência da Áustria com medo que Hitler após o Anschluss fosse pressionar pela anexação dos territórios da Itália que foram governados pela Áustria. Em julho de 1934 ocorreu a tentativa de golpe em Viena, no qual Dollfuss foi assassinado no ataque contra sua chancelaria. Mussolini engoliu essa afronta sem qualquer atitude eficiente de protesto. Mas com o fracasso do Putsch de Viena, ocorreu uma negociação entre França e Itália para uma aliança anti-Hitler, dentro de um grande projeto franco-russo de conter a Alemanha, inspirado no ministro das Relações Exteriores da França, Louis Barthou. Mussolini percebeu à luz do golpe de Estado fracassado, que era necessário repensar a sua estratégia contra a Alemanha e resolveu abordar a França com grande realismo. Essa reaproximação levou à conclusão dos Acordos de Roma, de 7 de janeiro de 1937, concluídos por Mussolini com Pierre Laval. Nesses acordos, os dois estados concordaram, entre outras coisas, em garantir a independência austríaca. A frente anti-alemã estava se fortalecendo, mas, quando Mussolini guerreou contra a Etiópia, desmoronou-se na sequência, o fracasso do compromisso do Pacto Aare-Laval, provavelmente facilitados pelos sentimentos anti-italianos de Alexis Leger, secretário da Quai d'Orsay. De fato, ao tornar público o texto do acordo, tornou-se impossível para a Inglaterra e França recuperar a Itália dentro da frente de Stresa. Portanto, a postura da Itália sobre o Anschluss mudou no começo de 1936. Em 6 de janeiro desse ano, Mussolini conversou com o embaixador alemão Ulrich von Assel, e nessa conversa se lançou as bases para uma aproximação entre Itália e Alemanha, após o resfriamento das relações entre os dois países depois do Putsch de 1934. Então, Mussolini abriu novas soluções para a Áustria, considerando a frente de Stresa, agora acabada. A Itália comunicou ao embaixador alemão que proteção italiana da Áustria seria encerrada e que a assimilação gradual da Áustria na Alemanha seria aceita. O crescente desinteresse da Itália pela Áustria levou à conclusão do Acordo Austro-Alemão de 11 de julho de 1936, no qual na Áustria foi reintroduzida a possibilidade de fazer propaganda nazista. Apesar dessa evolução para a Alemanha com a aproximação ítalo-alemã, Hitler ainda não tinha certeza como a Itália se comportaria no Anschluss. Kurt von Schuschnigg, por sua vez, estava disposto a resistir contra uma invasão alemã, mas não tinha mais o apoio da Inverno, de Esther Rüdiger Starrenberg, baixado da Itália, e foi aconselhado pela Itália a introduzir nazistas no governo, o que aconteceu em maio de 1936, declarando que a partir de agora seguirá a fórmula de Ignaz Seipel, abre aspas, 2 estados, uma nação. Fecha aspas. Para completar a aproximação ítalo-alemã, houve uma mudança na liderança do Ministério das Relações Exteriores da Itália, com a nomeação de Galeazzo Ciano em 9 de junho de 1936 como ministro das Relações Exteriores, e afastamento de Fulvio Suvic do ministério, que sempre foi contra a linha pró-alemã. Após receber a garantia pessoal de Hitler de que a Alemanha não buscaria territórios na Itália, Mussolini entrou em um relacionamento de cliente com Berlim, começando o eixo Roma-Berlim em 1937. Por ocasião da assinatura do Pacto Anticominter, em 6 de novembro de 1937, Mussolini teve uma entrevista com Joachim von Ribbentrop, durante a qual ele declarou que não pretendia mais atuar como sentinela da independência da Áustria. Assim, a Alemanha, que já havia recebido o consentimento da Inglaterra para o Anschluss no Acordo Naval Anglo-Alemão, havia também recebido o consentimento da Itália. Por isso, Hitler agradece Mussolini enviando um telegrama generoso e benevolente onde está escrito, abre aspas, Mussolini, não me esquecerei de vosso gesto. Fecha aspas. Então, em março de 1938, Hitler pode prosseguir com o Anschluss e visitou Roma em maio de 1938, que fez o Papa Pio XI se mudar da cidade-estado do Vaticano para Castel Gandolfo, alegando que o ar da cidade eterna machucava, sancionando a aliança nazifascista e permitindo o Anschluss, que Monsenhor Giovanni Battista Montini definiu, abre aspas, os dolorosos acontecimentos destes dias, fecha aspas, derrubando assim o sonho do bloqueio dos países católicos contra o nazismo na política externa do Vaticano. Roberto Farinati, em seu jornal, e o regime fascista, onde havia publicado artigos em 27, 28 e 29 de julho de 1934 defendendo a independência da Áustria contra o Anschluss, publica um artigo no E o Regime Fascista, em abril de 1938, defendendo o Anschluss onde ele escreve, abre aspas, mais vale ter a Itália, em suas fronteiras, uma Alemanha amiga, que uma Áustria desleal. Fecha aspas. Mais adiante nesse artigo, se lê, abre aspas, que era absurdo, como pretendem certos idiotas, querer que a Itália defenda essa parte do povo austríaco, pertencente ao velho clericalismo conservador, jamais esquecido de Vittorio Veneto e subordinado às ordens de Moscou. Fecha aspas. Em resposta, o jornal L'Osservatore Romano do Vaticano metodicamente destrói e aponta os erros desse artigo de Farinati, contestando a deslealdade da Áustria,
ressaltando sua fidelidade como baluarte multissecular da fé e da religião. A propósito de um boletim paroquial onde se transcreve um trecho da revista Fides, o jornal Folha da Ordem da sede do Partido Nacional Fascista em Bolonha, escreve, abre aspas, o dissídio entre o governo alemão e a Igreja é uma questão que não afeta aos italianos como não afetava aos alemães a questão entre a Itália e o Vaticano. É inútil, portanto, contar aos italianos histórias mais ou menos verdadeiras, de perseguições religiosas no vizinho país. Fecha aspas. Após o Anschluss, houve um influxo de presos clericais no campo de concentração de Dachau. Os nazistas na Áustria prenderam 2 arcebispos e fecharam as associações de jovens católicos. O Gauleiter de Viena, Odilo Globokin, lançou uma cruzada contra a Igreja Católica na Áustria, que levou ao confisco das propriedades da Igreja. Em 7 de outubro, o cardeal arcebispo de Viena, Theodor Initze, fez um festival do Rosário na Catedral de Santo Estevão, onde ele convidou os jovens católicos para participarem. Devido à proibição dos clubes católicos na Áustria feita pelos nazistas, esperava-se no mínimo 300 jovens e no máximo 2.000 jovens, mas, cerca de 9.000 jovens encheram a catedral até o último assento, criando assim uma atmosfera impressionante. Então, o cardeal arcebispo de Viena, Initze, em seu sermão, falou que havia somente um Führer e seu nome era Jesus Cristo. O jornal L'Osservatore Romano relatou em 15 de outubro que a juventude hitlerista e a SA se reuniram nessa catedral onde o cardeal Theodor Initze estava dando esse festival, para gritarem e assobiarem. Abre aspas, abaixo Initze. Nossa fé é a Alemanha. Fecha aspas. No dia seguinte, um grupo juvenil da juventude hitlerista, com auxílio de membros do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, atacaram a catedral, apedrejaram, invadiram e saquearam o palácio episcopal do cardeal Initze, onde lhe agrediram fisicamente e também agrediram fisicamente sua secretária até ela ficar inconsciente. Também jogaram o assistente do cardeal pela janela e quebraram suas pernas. Durante esse ataque dos nazistas ao palácio do cardeal, eles quebraram janelas, destruíram quadros e jogaram móveis pela janela. O paróquio, Otto Neururer, foi enviado ao campo de concentração de Dachau por, abre aspas, calúnia em detrimento do casamento alemão, fecha aspas, depois de aconselhar uma garota a não se casar com um amigo de um sênior nazista. O paróquio, Neururer, foi torturado e enforcado em Buchenwald, em 1940, por realizar um batismo ali. O padre Jacob Gap teve fugido da Áustria para a Espanha e França por se opor ao nazismo. Lá na França ele foi capturado por 2 agentes da Gestapo que se fingiram de judeus fugitivos de Berlim. Esses agentes da Gestapo o levaram para Berlim, onde ele foi preso e morto na guilhotina. A freira católica, Beata Maria Restituta, foi guilhotinada pelos nazistas em 30 de março de 1943 por pendurar crucifixos em um hospital em que ela trabalhava. As suas últimas palavras foram, abre aspas, por Cristo eu vivi, por Cristo desejo morrer. Fecha aspas. Hitler proibiu os católicos austríacos de irem para o Congresso Eucarístico de Budapeste em 1938. A perseguição nazista contra a Igreja na Áustria revoltou os católicos de lá rapidamente em outubro de 1938, onde um comício de milhares de fiéis após sair da Santa Missa em Viena começou a cantar, abre aspas, Cristo é nosso Führer, fecha aspas, mas, esse comício foi dispersado pela polícia nazista.